noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do capítulo 21 do Evangelho, um tema bastante delicado, porque falar dos falsos cristos e falsos profetas aparentemente é um tema fácil, porque nós estamos no meio deles. Falsos profetas, falsos cristos estão em todas as igrejas, em todas as religiões. E nós não podemos ser incautos e denunciar, seguindo o Evangelho, não fugiremos dele. Mas não podemos nos esquecer que é muito fácil ver um argueiro no olho do outro e não ver uma trave no nosso. Falsos profetas estão em todas as igrejas, inclusive no Espiritismo. Mas vamos com calma. Segundo os textos de Lucas, Mateus, Marcos e 2 tópicos de Kardec, começamos por Lucas. Conhece-se a árvore pelo fruto, ou seja, Jesus falou esta frase, está registrado no Evangelho de Lucas. Lição dos profetas e prodígios dos profetas. Vocês podem estar estranhando esta imagem um tanto grosseira, mas é para chocar mesmo. Porque os falsos profetas, eles estão disfarçados. São lobos vorazes, disfarçados em pele de ovelha. E quem fala isso é Jesus. Conhece-se a árvore pelo fruto. Não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Evidente. Vamos imaginar que não só as igrejas, as religiões são árvores que dão frutos, mas vamos simbolizar uma árvore em uma pessoa, em um pastor, ou um padre, ou um médium, nós mesmos. Como é que a gente sabe se essa árvore é boa? Se esse religioso é bom, se essa pessoa é boa? Nós sabemos se uma árvore é boa pelo fruto que ela dá, evidente. Porque, como diz Jesus, uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos, evidente. E nós não podemos colher uvas nas sarças, esses espinheiros, também chamados de abrolhos. E interessante, abrolhos é a abreviatura de abra os olhos, cuidado, porque tem muito espinho. E ninguém vai colher uvas em espinheiros. Nem vamos colher figos também. Então, não podemos colher coisas boas de uma árvore ruim, de uma plantação evidente. Isto porque o homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Nós temos um tesouro, todos nós temos um tesouro guardadinho aqui dentro, o nosso coração. Agora, o que nós guardamos
nesse tesourinho escondido. Podemos guardar virtudes, guardar indulgência, guardar perdão, benevolência, caridade. E nós sabemos que tudo que sai pela boca passa pelo coração. Então, se nós temos no nosso tesouro coisas boas no nosso coração, nós vamos falar só coisas boas. No entanto, se no nosso tesouro, nessa caixinha escondida dentro de nós, guardarmos vaidade, orgulho, egoísmo, inveja, tudo que sair da boca, evidente, passa pelo coração. Arame farpado, imagina. Mas nós sabemos que da boca podem sair dardos venenosos, armas mortais, que podem destruir uma pessoa. Por isso que Jesus falou, o que faz mal o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca passa por nossa mente e nosso coração. Então nós devemos cuidar da língua. Consequência, primeiro cuidar do nosso coração. Cuidar de armazenar no nosso tesouro as coisas boas, as virtudes. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, conhecereis as árvores. Conhecereis as árvores, evidente. Toda árvore, para isso ela foi feita, para dar frutos. Frutos que alimentem, frutos que nos sustentem. Numa linguagem figurada, nós podemos tomar as religiões como árvores que nos alimentam a alma, que nos dão a sombra. Mas nós estamos vivendo uma inversão de valores tão grande, que já não se sabe o que é certo, o que é errado, qual é o fruto bom, qual é a árvore boa, a árvore ruim. Uma coisa é certa, todos nós sentimos uma fome existencial muito grande. Nós buscamos um sentido para a nossa vida. Esse sentido só pode vir através daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós procurarmos em outra árvore, a gente não vai se saciar. Hoje em dia, na modernidade, nós temos árvores enfeitadas com tudo que é cor, atrativos, objetos, eletrônicos, brilhos, tudo que extasiam a nossa vista, mas são penduricalhos que não alimentam. E nós continuamos com fome, apesar de um sintoma desta fome é a quantidade de igrejas que se abrem a cada dia. Aqui mesmo em nossa cidade, um dia eu contei 3 em uma única rua. Falei, mas como pode? Isto é muito bom. É busca para preencher esse vazio existencial, essa fome. Só que o grande problema é que muitas árvores querem se enfeitar de outras coisas que não do fruto que sacia. E Jesus nos alerta: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores.
exemplos não nos faltam. Esta semana eu recebi um áudio. Evidente que não podemos falar o nome da igreja, nem passar o áudio aqui. Mas é algo que nos choca. Um representante de uma igreja vendendo a água que Moisés tomou. Que o preço normal era R$190, mas estava em oferta por R$130, vendido em 3 vezes no cartão. E tem gente que acredita. Outros compram o óleo, outros compram a toalhinha que o religioso passou na testa, porque aquela toalhinha cura. Meu Deus, quantos falsos profetas! E o pior é que muita gente acredita. Mas nós temos que seguir a advertência de Jesus. Guardai-vos. Vamos cuidar para não sermos presas fáceis dos lobos roubadores. Cristo disse: cuidado com os falsos profetas. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Olha o verbo, seduzir. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Todos nós podemos cair nessas armadilhas, mas nós estamos sendo avisados. Mas por que em Mateus e Marcos diz que abundará a iniquidade e a caridade de muitos esfriará? Todos estão buscando este alimento que sacia a alma. E buscam, e muitos são iludidos, e se decepcionam e se retiram. Existem mais ateus hoje em dia por causa das religiões. Porque eles se frustram. Mas será que foi isso que Jesus pregou? Será que assim mesmo eu dou 10, eu recebo 1000? Será que é assim? Será que Deus se vende tão barato? Será que eu posso comprar Deus num balcão de barganha? No Evangelho nós temos a passagem dos vendilhões do templo, que é uma passagem muito discutida. Muitos não podem aceitar que Jesus tenha feito aquilo. Mas era a época da Páscoa dos judeus. E Jesus chegou ao templo. Quando ele chegou lá, era aquele comércio. Venda de animais, troca dos cambistas, trocando dinheiro. E Jesus derrubou aquelas mesas dos cambistas. É difícil a gente imaginar isso. Mas ele disse: a casa do meu pai se transformou num covil de ladrões. Então nós não podemos transformar a nossa igreja num balcão de festas, inclusive. Porque tem locais onde se reúnem aparentemente em nome de Deus, mas para comer e para beber. E um dia eu perguntei: e o padre? Ah, ele bebe junto. Eu falei: meu Deus,
pode. E isto afasta os fiéis, porque frustra. Que árvore que é esta? Que frutos são esses? Tudo por causa do dinheiro. O materialismo que nos promete, como teologia da prosperidade, que foi inventada para dizer que nós temos o direito de ter várias casas, vários carros, muito dinheiro no banco. Se fala de tudo que é material, todos os penduricários da árvore, mas não a árvore da nossa vida. Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Então, a palavra de Cristo foi deturpada e continua sendo deturpada. E estão vendendo Deus e Jesus no cartão de crédito. Aqui temos alguns falsos cristos, mas tem mais, não são só esses. Tem mais. Olha, esse se caracterizou muito bem. E no livro dos Espíritos, questão 624, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o caráter do verdadeiro profeta? Porque todos eles são profetas, representantes de Deus na Terra. E os espíritos dizem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Mas todos eles dizem que são a reencarnação de Jesus. Este nosso, todos amigos, todos aqui conhecem, o Henri Cristo. Eu sou o caminho. Olha a pretensão deste homem. No trono dele está escrito, não dá para ver bem, Rei dos Reis. Então, desculpe, mas um dia pesquisando numa entrevista, ele estava sendo preparado para dar uma entrevista. E como ele precisava de caixinhos, cabelos ondulados, ele estava de bobe. Meu Deus! Então imagine, Jesus usando o bobe no cabelo para poder se apresentar em público. Então são representantes, aqueles que se dizem Jesus encarnado, que não tem noção do ridículo. Um caso desses aqui, dentro da doutrina espírita, poderíamos chamar um caso de fascinação. Ou seja, obsessão pela fascinação. Não pensem que ele está mentindo. Não. Ele se considera Cristo encarnado. E procura repetir as frases do nosso mestre, orando ao Pai, porque ele se considera o enviado de Deus, o Messias. Então, se nestes casos, analisando pela doutrina espírita, ele seria um obsidiado, fascinado, que é um caso muito difícil de se resolver. A fascinação é a obsessão mais difícil que existe de ser resolvida. A missão dos profetas. Quem é um profeta? O profeta, e quem são os falsos profetas? São aqueles que mentem por dinheiro, poder ou popularidade. Falam mais de si próprios do que dos atributos de Deus. São desmascarados pelos verdadeiros profetas. Se nós
tivermos olhos de ver, nós vamos, um dia eu li uma reportagem de um falso profeta, falando que culpa eu tenho se eu olho na minha conta e colocar R$100.000. Gratidão por um milagre que foi feito através de mim. Que culpa eu tenho? Ele me doou. Tem outro que quando eu chego em casa tem um carro novo na minha garagem. E ele estava muito preocupado em trocar o seu jatinho porque já estava antigo. Vamos imaginar Jesus, que andava a pé no deserto, quando muito, em um jumentinho. Não coaduna. Por isso que ele diz, não acreditai. Muitos se levantarão em meu nome. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro. De modo que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Na época de Jesus, um profeta era aquele que adivinhava o futuro. Então, profeta era a mesma coisa do que aquele que predizia o futuro, que adivinhava. E no sentido evangélico, a palavra profeta é muito mais ampla. É aquele que trouxe a mensagem de Deus para esclarecer os homens. Nós temos muitos exemplos. Moisés, João Batista, que veio avisar a chegada de Jesus. Muitos, Elias, temos muitos profetas verdadeiros. Agora, um homem pode ser profeta sem fazer predições, sem fazer adivinhações. Porque essa era a ideia dos judeus na época de Jesus. Então, como naquela época se achava que todo profeta tinha que adivinhar, eis porque ao ser levado perante o sumo sacerdote, Caifás, os escribas e anciães reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram soco e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. O que foi que fez Jesus? Calou, para nos dar o exemplo de humildade, de resignação. Imaginem a dor de ser o que ele era e é, e ser humilhado como foi humilhado, ridicularizado. Os prodígios dos falsos profetas, porque surgirão falsos profetas, está em Mateus, e falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Gente, nós pensamos que isso não acontece. Eu escutei o relato de uma pessoa, de um médium que frequentava determinada igreja, e ela chegou para mim: olha, eu acredito porque eu vi, eu acredito. Eu tenho que ver. Estávamos no culto, de repente o pastor mandou tal pessoa levantar que estava lá atrás porque estava mal acompanhada, e essa pessoa levantou e ela foi vomitando cobras em todo o caminho até chegar ao altar, vomitando cobras, e os ajudantes com o pano juntando aquilo. Jurava que tinha visto. Como se explica isso? Se não por uma hipnose coletiva. Porque muitos falsos profetas, eles são ilusionistas.
eles são capazes de fazer prodígios. São. E Jesus preveniu. A ponto de enganar até, se possível, os próprios escolhidos. Se você é capaz de ver um fenômeno desse, como é que explica? Claro que é ilusionista. Se acreditar no segundo sentido que se atribui que o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os escolhidos seriam enganados, resultaria que os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus. Se nós acreditarmos nisso, gente, vamos ter bom senso. Será que Deus daria o poder de uma árvore má, de uma pessoa indigna, de fazer prodígios tanto quanto faziam os profetas, aqueles que caminhavam ao lado dele, que faziam curas? Então, e alguns se acham no poder ou mais de fazer aquilo que Deus faz. Será que Deus iria criar um ser humano com poder igual ou maior que o dele? O bom senso nosso tem que entrar. Tem que entrar na pauta do dia. Não pode ser. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa para o sobrenatural. Maravilhoso, miraculoso. Quando se conhece a causa, já se restringe muito mais. E à medida em que as leis científicas avançam, vão diminuindo esses fenômenos sobrenaturais. E eu lembrei de um caso que eu vivenciei quando eu era criança. Eu só vim entender muito tempo depois. Eu estava no Nordeste, numa fazenda, na beira do açude, que era o local onde todos se reuniam à tarde para conversar. Era um momento de encontro. De repente começou a escurecer. Era começo da tarde. Começou a escurecer. Só mulheres começaram a ficar desesperadas. Começaram a se ajoelhar, chorar. E o que mais me impressionou, elas estavam com esmalte. Elas raspavam o esmalte nas pedras, porque elas achavam que o mundo ia acabar, estava escurecendo. E elas não queriam morrer com a vaidade de unhas pintadas. Gente, foi horrível. Aquelas mulheres chorando, desesperadas. Estava acontecendo um eclipse solar. E me imagine se alguém ia saber o que era eclipse solar lá no sertão do Nordeste. Depois começou a clarear todo mundo, não acabou. Mas, veja, quando nós desconhecemos as leis científicas, nós podemos até passar vexame. Por isso que nós temos que estudar, procurar entender. Porque Deus não ia criar as suas leis e retirar as suas leis ao nosso bel prazer para nos satisfazer. Agora, se nós não estivermos atentos com os falsos profetas, esses que guiam, sigam por aqui, os céus, que vão cair no despenhadeiro. Muitos vão à ruína financeira. Outros vão à ruína espiritual, porque vão perder a fé que eles achavam que tinham. Mas isso não é novidade dos nossos tempos. Desde todos os tempos existiram falsos profetas, que, em proveito de sua ambição, de seus interesses,
e de seu desejo de dominação, possuíam certos conhecimentos para iludir os outros. E, supostamente, esses conhecimentos eram sobre-humanos e eles faziam maravilhas, prodígios, até milagres. São os falsos cristos e os falsos profetas. Mas, graças a Deus, o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. Kardec nos diz: é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E os falsos profetas, não sei se vocês viram, em 2008, um senhor chamado Jim Jones, este homem era um falso profeta, levou junto consigo todos os seus adeptos, 914. Todos eles tomaram, inclusive o próprio profeta, tomaram cianureto com suco de uva, porque o mundo ia acabar e eles já seriam recebidos por Deus, iriam na frente. 914 pessoas se suicidaram. São os falsos profetas. O fato de operarem o que certas pessoas consideram prodígios não constitui sinal de uma missão divina, visto que tanto o mais indigno como o mais digno podem possuir. Claro. Gente, eu vi uma coisa, e eu já estou muito relatando os fatos pessoais, mas eu assisti de um médium que fazia curas, uma coisa impressionante. Eu fiquei tão impressionada que levei meu marido para ver. Ele tinha um magnetismo tão grande nas mãos que os pacientes deitados na maca, ele colocava agulhas de acupuntura. Ele passava a mão, ia deitando todas as agulhas, todas para o lado direito. Ele voltava, as agulhas iam voltando, paravam, iam para o lado esquerdo. Então você fala, mas como pode isso? Esse homem é um prodígio, faz milagres. Mas são os brilhos da árvore. Nós temos que atentar para a fruta da árvore, para a ordem moral, para a moralidade de cada um desses médiuns. Depois soubemos muitas coisas que, vamos dizer assim, não coadunam bem com o Evangelho do Cristo, mas ele fazia milagres. E como eu disse para vocês, que até no Espiritismo existem falsos profetas. Eu trouxe de um livro do Richard Simonetti. Um dia um palestrante foi fazer uma palestra num centro espírita, fez a sua palestra e observou que todos os assistentes não tinham dentes, eram banguelos, total. Fez a palestra. No final ele foi falar com o dirigente da casa. Ele, desculpe a curiosidade, mas por que o pessoal aqui não tem dentes? Ele falou, extraímos todos. Houve problemas? Foi para evitá-los no além. Quem orientou? O nosso guia. Diz respeito ao choro e ranger de dentes, a que se refere Jesus. Informou que não haverá choro se evitarmos o ranger de dentes, indo sem eles. Falsos profetas. Outro dia, em um centro, a coordenadora do passe, que também dava passe, estava com o pé machucado. E
tirou o sapato e foi aplicar o passe descalço. De repente, todos os passistas descalços. Não é possível ter esta fé cega. E eu trouxe uma coisinha para mostrar para vocês. Benzedeira espiritual. Se você tem problemas no amor, no trabalho, na lavoura, na saúde, impotência sexual, familiares, negócios, remédio para bronquite. Essa senhora tem serviço garantido, não importa a sua religião, basta ter fé. Tem outra. Atende há mais de 20 anos, amor, saúde, trabalho, união do casal, depressão, separação, indústria, comércio, lavoura, problemas em geral de sua vida. Tem outra aqui também. Então, consultas individuais com hora marcada. São médicos, podemos dizer que são até profetas. Mas tem que cobrar, tem que pagar. São médiuns, estão assessorados por espíritos, sim. Espíritos brincalhões, como aquele que se disse Cristo. Ele está muito bem assessorado por um espírito brincalhão, que se diverte com ele. Então nós precisamos ter muito cuidado. Quem tiver olhos de ver, que veja. Porque isto daqui não é espiritismo. Kardec disse, não soliciteis milagres nem prodígios ao espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Quem está aqui hoje não veio buscar uma cura material, o aumento da conta bancária, conseguir um empréstimo bancário. Não. O milagre e o prodígio que o espiritismo prega é a nossa melhora moral. É o ser novo que pode nascer do ser velho, como a borboletinha linda que sai do casulo e deixa aquele corpo velho e sai linda e maravilhosa depois de todo o sofrimento para poder sair daquele casulo apertado. E esse sofrimento são as dores que nós temos que passar aqui, mas que nos tornam cada vez mais bonitos, brilhantes, com a capacidade de voar mais alto. Obrigada pela atenção. Muita paz a todos.